e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou o povo. Vamos ler juntos? Santifique-se. Vamos ler de novo? Vamos falar todo mundo da mesma língua? Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Vamos juntos? Santifiquem-se. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Veja, a arca do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. E quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quem estava aqui na última quinta-feira que eu preguei sobre a passagem pelo Mar Vermelho. Observem que é a mesma coisa que Deus falou para Moisés lá na passagem do mar. Ele está falando aqui de novo. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Deus, mais importante do que tudo. Vamos orar? Pai, fala conosco nessa noite. O Senhor já nos falou de várias maneiras. E eu creio que o teu poder, do teu Espírito Santo está aqui no nosso meio. E é Ele que convence-nos daquilo que nós precisamos ser convencidos. Então opera nas nossas vidas. Salva a vida se essa é a tua vontade nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Eu fico, apesar de ter escrito esse sermão já há alguns dias, eu fico muito empolgado e estou empolgado em pregar aqui em Josué. Na verdade, pregar sermões, como eu gosto de pregar em séries, é algo empolgante porque vai mexendo com a gente, vai chamando a atenção para várias situações. E o livro de Josué é um livro que tem tudo a ver conosco, com a igreja de Jesus. Mas eu quero parar para falar um pouquinho de algo que tem chamado muita atenção na minha vida. E o que tem chamado muita atenção na minha vida, até por uma série de situações que a gente tem passado, é qual é a importância que Deus tem para mim.
Que significado que Deus tem para a minha vida? Você já parou para fazer essa pergunta? Qual é o significado de Deus na sua vida? Sabe por que eu estou falando isso? Porque, vez em quando, a gente se pega planejando a vida. E eu acho que isso é algo totalmente saudável. Um homem que não tem visões, ele não chega a lugar nenhum. Um homem que não sonha, ele não vai para lugar nenhum. Mas, muitas vezes, no meio desse planejar e refletindo sobre as situações, impulsionado pelos sonhos ou as nossas necessidades ou quais caminhos a gente vai seguir, num desses sonhos, desses momentos, eu me vi perguntando, mas espera aí, aonde que está Deus no meio disso? Não sei se vocês começam a perceber que nosso coração ele é muito enganoso, a Bíblia fala sobre isso, né? E às vezes a gente começa a divagar tanto na nossa vida e começa a nos autoafirmar de algumas coisas que a gente pretende chegar, alcançar, conquistar e realizar, e a gente sequer para perguntar aonde que está Deus no meio desse sonho. Quando você está namorando, falar para o povo lá de cima, né? Que é a grande maioria. Você já parou para perguntar onde que está Deus no meio desse seu namoro? No meio talvez desse sonho, essa vontade de casar? Cadê o próximo que vai casar? Não estou vendo ele aqui. Não vou nem falar o nome dele, né? Para não constranger, né? Mas já parou para pensar quando você pensa na tua carreira profissional? Na aquisição dos seus bens, aonde que está Deus no meio disso? Você certamente, muitas vezes não tem considerado Deus. E hoje eu quero parar para pensar com vocês, porque esse é o contexto que o povo estava vivendo lá. Só lembrar ou relembrar da história. O povo saiu do Egito, povo de Israel, povo de Deus, com Moisés, passaram pelo deserto durante 40 anos, rumo à terra prometida. Moisés morre e deixa um sucessor, que é Josué. Josué se prepara para entrar na terra, e agora eles estão a passos de colocar o pé na terra prometida. Um rio os separa, que é o rio que a gente vai falar aqui daqui a pouco. O povo certamente estava sonhando com essa terra. Mas será que eles estavam considerando Deus no meio desse sonho? Esta é a pergunta. E é daí que eu quero parar para pensar com vocês que nós precisamos considerar Deus mais importante que qualquer sonho, mais importante que qualquer tipo de planejamento, mais importante do que qualquer situação, mais importante do que tudo. E a gente vai aprender com o povo aqui, como que a gente considera Deus mais importante do que tudo. Olha só, quando Deus ele se torna mais importante do que tudo, a gente passa a ter um sentimento. O sentimento de querer receber o que este Deus tem preparado para nós. E esse era o sentimento daquele povo. Deus estava ali pronto a dar para eles a terra prometida. E aquele povo já tinha vivido algumas ações de Deus sobre eles. Eu quero citar alguma delas. Primeiro, aquele povo tinha saído do Egito. Aquele povo poderia ter conquistado e chegado nessa terra de 3 a 5 dias, mas eles demoraram 40 anos para chegar nesse momento. Tanto
no meio de toda essa situação, lá no capítulo 13 e 14 de Números, a gente vai observar que quando é mandado alguns espias espiar a tal terra prometida, muitos deles voltam com uma atitude de rebeldia contra o Senhor e até contra a liderança de Moisés, porque olharam a terra com os olhos deles e não com os olhos de Deus. Não consideraram que Deus seria aquele que os colocaria lá. Então eles começaram a dizer: lá naquela terra tem um monte de coisa boa. Trouxemos aqui um cacho de uva enorme, para vocês verem como aquela terra dá muita coisa boa. Mas a gente não vai entrar lá, porque tem uns caras lá que são brabos. Nós somos pequenininhos para entrar lá. Somente 2 pessoas disseram: não, nós vamos entrar. A consequência disso foi, por causa dessa incredulidade, que toda aquela geração não entrou na terra. Ficou 40 anos peregrinando no deserto até que todos morressem. Uma outra situação que eu quero levantar diante de vocês é que eles estavam agora diante de um rio muito conhecido nosso, o famoso Rio Jordão. Este rio é o rio que Naamã se recusou a mergulhar, porque era um rio considerado sujo, barrento. Lembram disso? Dessa história da Bíblia? É esse o rio que eles estavam. Detalhe, esse rio estava na época da cheia, diz o texto. E viver um rio, ou estar diante desse rio na época da cheia, significava que ele era um rio que estava mais profundo. Ele tinha aproximadamente 5,20 metros de profundidade, e ele tinha 18,5 metros de largura, e o povo estava ali em frente ao rio, para atravessar. Passar o Jordão levava aquele povo a entrar na terra com novos desafios, com a possibilidade de conquistar novos povos e novas coisas. Vale a pena lembrar que eles já haviam lutado e vencido algumas batalhas, e o Senhor era com eles. Mas a pergunta é: será que naquele momento em frente ao rio, eles estavam crendo que o Senhor era com eles? Quero fazer um outro destaque, que é o da terra prometida. E a terra prometida para aquele povo significava bênção maior. O Egito já tinha ficado para trás. Lá com o Egito tinha ficado o livramento das 10 pragas, a chegada de um líder, a travessia no meio de um mar, o caminhar durante dia e noite, noite com uma coluna de fogo, dia com uma nuvem para orientar e para preservar a saúde do povo. Faltou comida no deserto e Deus mandou codornizes e maná. O Senhor já tinha sido uma bênção grande para aquele povo. E agora eles estão diante de uma terra, e a pergunta é: será que aquele povo cria que ia viver algo melhor do que já tinha vivido? Terra que o Senhor tinha preparados para eles. Portanto, se Deus preparou para eles, era o melhor ou era o pior, queridos? Melhor. Deus estava dando àquele povo uma oportunidade de viver uma experiência ainda maior, de vivenciar uma nova etapa da vida deles. Esta mesma terra que Deus tinha dado de melhor para aquele povo, é a mesma terra, segundo os olhos espirituais, que Deus tem preparado para cada um de vocês. Mas será que a gente está realmente crendo nessa terra? Quais têm sido as suas batalhas?
Quais têm sido os seus inimigos? Qual tem sido o seu Jordão que talvez impeça de não abrir mão de Deus? Ou que talvez faça você desistir e não conseguir enxergar a possibilidade de viver essa terra? A experiência daquele povo está nos ensinando hoje que se nós crermos, verdadeiramente nós vamos poder pisar na nossa terra prometida. Nós vamos verdadeiramente poder viver aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Você vai enxergar verdadeiramente a possibilidade de nesta semana ser empregado. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar que Deus pode fazer isso. A gente não consegue se apropriar deste Deus em tudo. A gente ora por um simples gesto religioso. Quando você vai orar para comer, você ora com espírito de gratidão a Deus pelo sustento da comida que está no seu prato, ou você ora por um gesto religioso? Que você aprendeu que você tem que orar antes de comer. Coisa simples, que o dia a dia da igreja nos torna simplesmente cumpridores de atos religiosos. Mas quando Deus é mais importante do que tudo, a gente pode desfrutar dessa terra sim. Quando Deus é mais importante do que tudo, a gente enxerga pelos olhos da fé a possibilidade de entrar nessa terra, e começamos a fazer aquilo que aquele povo começou a fazer: aceitar que Deus dirige as nossas vidas. Se você está com a sua Bíblia aberta, os versículos de 2 a 4 vão narrar algumas coisas que Deus diz para Josué. Diz lá o texto que 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, e não se aproximem. Desse modo, observe bem, deste modo vocês saberão que caminho seguir. Sabe o que Deus está dizendo para aquele povo? Deus está dizendo para aquele povo que eles deveriam seguir a arca. Talvez para a gente entender isso, a gente precisa entender qual é o significado da arca para o povo. E é aí que eu quero parar. A arca da aliança talvez seja o mais famoso item que o povo de Israel construiu, que estava dentro de uma coisa chamada tabernáculo. E o tabernáculo era uma espécie de um circo armado, onde o povo se reunia para adorar a Deus. Era uma espécie de igreja que se movimentava. Tá? Que era essa arca? Ela era um grande baú de madeira. Está aí a foto da arca. Ela era revestida de ouro, feito segundo, eu estou tentando ler aqui, eu estou ficando velhinho mesmo, viu gente? A letra aqui está pequena. Ela era feita, revestida de ouro, e ela tinha dentro dela alguns objetos sagrados. Tá? Dentre eles, ela tinha uma vara de amendoeira de Arão, que floresceu e frutificou. Está lá em Números 17, 8. Tinha um pote de maná, aquele maná que caiu no deserto. E ela tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Mas a arca não era só um baú. Ela tinha uma representação.
ela representava o próprio Deus entre os homens. Era como se fosse uma materialização de Deus. Esse é o sentido. Ela era coberta de ouro por dentro e por fora. Ela tinha uma tampa que era chamada de propiciatório. E lá ela foi feita com 2 querubins, dá para ver bem ali na foto, que eram 2 anjos, frente a frente, que se curvavam para o meio, tá? Adorando aquilo que estava sendo colocado ali. Nas suas laterais ela tinha 4 argolas de ouro, e nessas argolas se colocavam 2 varas, que vocês estão vendo lá, onde se usava para transportar. Não era qualquer um que levava essa arca. Somente os sacerdotes levitas é que podiam tocar e transportar essa arca. Se a arca fosse tocada por algum desses sacerdotes que não estivesse puro, esse morria fulminado na hora. Uma vez na história, os filisteus roubaram a arca, tá? Puseram no templo e aí foram buscar essa arca, e algumas pessoas que não eram puros tocaram nessa arca e morreram. Aonde é que o pastor está querendo chegar? Que esta arca era ou representava uma aliança entre Deus e o povo. Funcionava, como eu já disse, como a própria materialização de Deus no meio do povo. Funcionava como um estandarte, funcionava como uma bandeira de guerra. E todas as vezes que o povo ia à guerra, que o povo se movimentava, essa arca deveria ir à frente. Por quê? Porque ela mostrava que o Senhor estava no comando. Quando o povo confiava nisso, quando os combatentes confiavam nesta verdade, eles iam com mais força, com mais entusiasmo, e eles saíam vencedores. Sabe por quê? Porque eles entendiam que Deus é quem mostrava o caminho pelas quais eles deveriam trilhar. Observe que os versículos de 2 a 4, eles mostram exatamente essa realidade. Diz lá: põe a arca na frente, fiquem afastados 900 metros, e o final diz: desse modo vocês saberão que caminho seguir. Deixar Deus ser mais importante do que tudo na nossa vida é permitir se deixar ser guiado por Deus. E aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas para nós. Porque, como eu já disse, a gente tem a tendência de não querer seguir o caminho de Deus. A gente quer seguir muitas vezes aquele caminho que a gente acha mais confortável para nós. Então, hoje eu estou usando bastante os meninos e as meninas que estão namorando. Aí você vê lá os meninos, ou os meninos daqui, vêm as meninas daqui da igreja, e vêm as meninas de outra igreja. E fala assim: não, a grama do vizinho é mais verde. E aí ficam aí solteiros, ficam aí sem a possibilidade de namorar, porque talvez esse caminho não seja o caminho que Deus traçou para ele. Talvez, né? Não estou falando, tá? Eu estou dando um exemplo bem grosseiro, mas muitas vezes na nossa vida a gente vai tomar algumas decisões e a gente não para tentar entender qual é o caminho que Deus está apontando para nós. A gente não consegue ter a perspicácia de filtrar exatamente aonde é que Deus está apontando para a gente ir. Sabe por quê? Porque Deus não é mais importante do que tudo.
Agora aquele povo estava entendendo que eles só iam entrar na terra e passar por aquele rio se Deus fosse mais importante do que tudo. E ser mais importante do que tudo era seguir aquilo que Deus estava apontando, ainda que ele estivesse apontando para o meio do rio. E apontar para o meio do rio significava alguma coisa meio impossível de se acontecer. Mas muitas vezes Deus quer trabalhar no impossível para mostrar para nós o poder e a glória dele. Então, comece a pensar e a colocar Deus na direção dos seus caminhos. Porque Deus quer te direcionar, ainda que seja impossível aos teus olhos, a coisas possíveis de se realizar, porque é Ele quem está te dirigindo. Quando Deus é mais importante do que tudo, a gente observa no texto que aquelas pessoas concordaram em viver em santidade. Para que aquele povo atravessasse o rio, eles precisavam estar com as suas vidas realmente dedicadas ao Senhor. Para que Deus possa vencer por fora, observem bem o que eu vou dizer agora. Para que Deus possa vencer por fora, eu tenho que perder por dentro. Para que Deus possa vencer por fora, eu tenho que perder por dentro. Ou seja, a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a minha vontade. E quando a vontade de Deus prevalece sobre a minha vontade, eu vivo aquilo que eu chamo de santidade. Mais vale o que Deus quer de mim do que eu quero de mim. E Deus quer santidade de cada um de nós, assim como Ele quis santidade daquele povo para atravessar aquele rio. O versículo 4 diz: desse modo vocês saberão que caminho ao seguir. E no 5 ele diz o quê? Já esqueceram? Santificai-vos. Por que Deus estava dizendo isso? Porque Deus queria que cada um de nós não seguíssemos os nossos próprios conselhos e caminhos que traçamos para o nosso coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 21, versículo 2, as seguintes palavras. Vamos ler juntos? Porque muitas vezes todos os caminhos nossos parecem certos, parecem justos, mas o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, eu li no começo do culto, gostaria que vocês lessem agora, diz o quê? Por isso Deus pedia: santifique-se, permita deixar-se preencher pela minha presença, porque quem deve dirigir vocês sou eu, e viver a terra, e o melhor dessa terra é deixar Deus nos levar.
é permitir Deus ser maior do que a nossa vontade. Deus já tinha traçado um objetivo para todo aquele povo, e tem alguns versículos que nós reparamos que diz sobre isso. O primeiro é de Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz lá: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus já tinha prometido a terra, mas Deus não parou por aí. Deus tinha dado estratégia para que eles entrassem nessa terra. Versículos 10 e 11 do capítulo 1, vamos ler? Assim: os versículos de 12 a... desculpe. Pode ler só até aí. Os versículos de 12 a 15, Deus não só diz para que eles preparassem alimentos, mas para que eles preparassem os seus soldados, para que eles preparassem os seus oficiais, lá no capítulo 3, versículos de 1 a 4, os seus levitas, os seus sacerdotes. Portanto, chegou a hora do povo entrar na terra, e para que isso acontecesse, precisava haver santificação. O resto Deus já tinha traçado. E alguém disse que santidade é o estado de ser santo, e santificar-se é o processo de se tornar santo. E o processo de santidade é exatamente o oposto do que quer dizer ser comum ou ser impuro. Portanto, o que Deus estava pedindo para aquele povo é que eles fossem além daquilo que eles já viviam com Deus. O que Deus está pedindo para nós hoje é exatamente isso. Você quer entrar na terra, você quer viver o melhor da terra, você quer desfrutar da terra que mana leite e mel, você quer atravessar o Jordão que te impede de estar na terra? Santifique-se, vá além do comum, jejue, participe de um PG, viva uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Viva uma experiência intensa com Deus. Viva uma espiritualidade contagiante. É isso que Deus tem nos dirigido para este ano. Consequência: Deus fará maravilhas na sua vida. Deus fará maravilhas na nossa igreja. Deus fará maravilhas no nosso bairro. Deus fará maravilhas no mundo através de nós. Sabe? Eu, quando estava preparando essa palavra, eu fui pesquisar na internet sobre avivamento. E então eu dei de cara com uma história que marcou o século XIX. A história de um homem chamado Evan Roberts. Este homem foi usado por Deus para inaugurar um dos grandes avivamentos que aconteceram na história do mundo. Aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede de orar a Deus. E nas suas orações ele pedia duas coisas importantes. A primeira,
para que Deus o enchesse com o seu espírito. A segunda, para que Deus enviasse um avivamento ao país de Gales, ao Reino Unido. Evans, ou Robert Evans, foi no seu devido momento para um seminário. E quando ele começou a cursar o seminário, ele tinha 26 anos de idade. E ele teve ali no seminário uma visão de Deus. E Deus disse para ele, com apenas 15 dias de estudo no seminário: volta para sua cidade e vá pregar para os jovens da sua igreja. Evans voltou, reuniu os jovens da sua igreja e começou a passar para aqueles jovens uma visão de avivamento. E ele pediu para aqueles jovens começarem a orar, pedindo que Deus falasse ao coração deles, e algumas coisas para que eles orassem nessas orações, ou para que eles praticassem nessas orações: confissão aberta de qualquer pecado não confessado, que eles praticassem o abandono de qualquer ato duvidoso diante de Deus, para que eles enxergassem a necessidade de obedecer prontamente a tudo que o Espírito Santo ordenasse, para que eles confessassem e falassem de Cristo abertamente. Em 6 meses, começaram a acontecer cultos todos os dias naquele país. E algo começou a tomar a vida daquelas igrejas. E daquele pequeno grupo de jovens, um grande avivamento varreu todo o norte do país de Gales. Mais de 100.000 pessoas aceitaram a Jesus, batizaram-se e estavam dentro das igrejas. Uma das coisas que me chamaram muito a atenção é que os homens começavam a ir aos bares. Aqui o texto fala taberna, né? Lá é mais chique, né? Aqui eu uso boteco. O povo ia no boteco, pedia bebida, o dono do bar enchia o copo, as pessoas olhavam para aqueles copos e abandonavam e saíam dali. Deus começou a fazer um mover grandioso ali no meio daquele país. Este avivamento se estendeu além de cultos e reunião de orações. E o poder de Deus, para aqueles que decidem vivê-lo como o mais importante, tomou conta do país de Gales. Eu não estou contando uma historinha de carochinha. Eu estou contando um fato real. Há dias atrás eu estava na Convenção Batista do Estado de São Paulo, e estava ali um pregador da Coreia, um pastor que há anos atrás resolveu dedicar a sua vida a Deus como o mais importante. E a Coreia, usada por ele e por então hoje chamado David Yang-Chu, está vivendo até os dias de hoje um grande avivamento. Sabe por quê? Porque esses homens de Deus simplesmente disseram: eu quero Deus mais do que tudo na minha vida. Irmãos, acho que a gente não consegue entender aquilo que pode fazer Deus nas nossas vidas, porque a gente talvez esteja do lado de cá do Jordão, pensando: será que Deus vai abrir essas águas?
A gente não crê verdadeiramente nisso. Mas hoje Deus trouxe você aqui para dizer para você que Deus pode abrir o Jordão. Ele está pronto a abrir o Jordão, desde que você diga para Ele: Senhor, o Senhor é mais importante do que tudo na minha vida. Deus levantou Robert Evans, jovens queridos, e ele sacudiu toda aquela área do Reino Unido. Deus quer levantar vocês para sacudir o Jardim São João, Guarulhos e todo o nosso país. Deus quer levantar homens e mulheres aqui que sejam capazes de levar transformação para todo e qualquer lugar desta cidade. Deus quer levantar vocês para que vocês também vivam uma experiência pessoal na vida de vocês como grandes homens de Deus e por consequência homens abençoados de Deus. Dizia aquele pastor lá na convenção: na minha igreja o governador do estado é meu diácono. Ele ajuda a guardar os carros no estacionamento. Você já pensou nessa possibilidade disso acontecer aqui? Só o poder de Deus pode fazer coisas grandiosas como essa. Deus hoje está chamando a nossa igreja para dizer não ao pecado, e sim ao poder de Deus. Deus está chamando você para vir orar aqui às terças de manhã. Deus está chamando você para participar do culto de oração dos homens às quartas-feiras à noite. Deus está chamando você para dizer: sim, eu quero ser alguém que abençoe a obra missionária no mundo, no Brasil e na nossa cidade. Deus está chamando você para dizer: sim, eu quero ser bênção para os membros desta igreja, eu vou participar de algum ministério, eu quero ter sede para aprender da palavra de Deus, eu quero fazer parte de um PG, eu quero ser líder de um PG. Deus está chamando você para aprender mais na escola bíblica dominical. Deus está chamando você para vir às celebrações com alegria, com fervor, por entender que o Espírito Santo de Deus está agindo aqui, está dando um derramar poderoso da glória dele aqui, e vai fazer transbordar a sua vida de alegria, vai te dar coragem para você enfrentar os dias maus, vai te dar condições para você viver um novo momento com o Senhor. Deus está capacitando você para você ser cabeça onde quer que você passar, para você abençoar as pessoas que estão ao seu redor, para você ser bênção lá na sua empresa, para você ser olhado como homem e como mulher de Deus dentro da sua casa e na sua vizinhança. Deus está dando para você a oportunidade de nós mudarmos a história deste local. Deus está chamando você, mãe, para orar pelos seus filhos, que vivem hoje dias aterrorizantes dentro da escola, cercado pela droga, pelo sexo, por tudo aquilo que está levando todo mundo à sua autodestruição. E a gente está do outro lado do Jordão, olhando: será que Deus vai abrir? Deus vai abrir. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou pedir para você dizer isso. Se você realmente crê nisso, diga para quem está do lado: Deus vai abrir o seu Jordão. Você vai entrar na terra prometida. Você crê nisso? Glória a Deus. Abaixe a sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor. Deus tem algo grande a fazer por nós. Deus tem grandes transformações a fazer na nossa família. Deus quer mudar a nossa vida. E Deus está pedindo para cada um de vocês dizerem: eu quero viver o Senhor como alguém mais importante na minha vida. Eu não consigo
imaginar o que foi atravessar aquele Jordão com águas e cortinas de águas ao meu lado, ou ao lado daquele povo, passando por uma profundidade de 5,20 metros. A altura do teto desta igreja se fazia uma cortina de água dos dois lados, e o povo de Deus passou, sabe por quê? Porque eles santificaram as suas vidas e Deus operou maravilhas. Deus pode fazer o impossível. E Ele nos trouxe aqui hoje para a gente viver o impossível. Então abre o seu coração para o Senhor. Abre a sua vida para o Senhor. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar essa cidade. Deus quer mudar a história da sua vida. Se permita ser preenchido pela ação do Senhor nosso Deus. Queria falar com você que talvez entrou aqui e ainda não conhecia do poder desse Deus. Esse Deus é tão poderoso e Ele ama tanto você que um dia Ele falou: eu vou mandar meu filho para morrer por você. Porque a situação nossa como povo longe de Deus era de pecado, e alguém precisava fazer alguma coisa para que a gente voltasse a ter uma relação com esse Deus. E esse Deus de poder que mandou Jesus está aqui hoje, chamando você para que você caminhe com Ele. E para que você faça isso, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que a morte de Jesus na cruz foi por mim, por amor a mim. E eu abro a minha vida, perdoo o meu pecado. Eu quero viver essa terra prometida, essa terra que mana leite e mel para a minha vida, a começar de agora. Tem alguém que precisa fazer isso, que não entregou sua vida a Jesus nessa noite? Pode levantar sua mão onde você está. Só levanta e abaixa que eu quero orar por você. Tem alguém que precisa dar espaço diante de Jesus? Tem alguém? Pode levantar sua mão onde você está, no nome de Jesus. Só levanta e abaixa. Tem alguém que precisa fazer isso? Eu não vou insistir no meu convite. Quero te dar mais uma vez a oportunidade de você dar espaço diante de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que ouviram o toque do Espírito Santo. E quando eu falo a palavra santificar-se, é viver mais do que você está vivendo. É viver mais do que o comum. É viver mais do que o medíocre, do que o médio. E eu quero convidar você, enquanto a gente vai cantar, a ficar em pé. E se você quer viver essa nova etapa com o Senhor Jesus e quer consagrar a sua vida, quer dizer como o povo de Israel disse: nós vamos santificar, nós vamos viver mais do que o comum, e quer dar esse passo de atravessar o seu Jordão, você sai do seu lugar e vir até aqui enquanto a gente estiver cantando. Vamos ficar em pé? Sai do seu lugar e vem até aqui. Vamos experimentar um novo momento com o Senhor. Deus está chamando você para viver uma nova situação com Ele. Esse apelo é para todos vocês que estão aqui. Então, se você sente esse desejo, se você quer viver esse novo momento, sai do seu lugar e vem até aqui. Vamos cantar? Pode sair do seu lugar, vem aqui no nome de Jesus. Vamos nos santificar diante do Senhor Jesus. O Espírito Santo do Senhor quebranta os nossos corações, no nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem até aqui, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Quem mais precisa viver essa nova experiência com o Senhor? Sai do seu lugar, vem aqui no nome de Jesus. Jovens, hoje é tempo de vocês consagrarem sua vida ao Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui no nome de Jesus. Irmãos, adultos, irmãs, saiam do seu lugar, venham até aqui.
Pode sair do seu lugar. Venha no nome de Jesus. Usa-me, sombra-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, farol que brilha à noite sobre as águas, como abrigo no deserto. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós hoje estamos aqui como igreja do Senhor para dizermos, ó Pai, e reconhecermos que o Senhor é mais importante do que tudo na nossa vida. E nós queremos consagrar nossas vidas, nós queremos consagrar o nosso ser diante do Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor construa em nós, através do nosso querer e do nosso buscar, um novo momento com o Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos faça, Senhor, ultrapassar a linha, Senhor, do mínimo necessário. Que a gente possa viver grandes experiências com o Senhor. Que a tua igreja seja uma igreja, Pai, conhecida como uma igreja viva, uma igreja de pessoas que realmente são comprometidas com o Senhor. Cuida cada um de nós, tem misericórdia de nós, abençoa, Senhor, aqueles que não estão aqui, se estão talvez um pouco desanimados, que o Senhor os anime no nome de Jesus, que o Senhor use, Senhor, a cada um de nós para sermos esteio para aqueles que estão talvez em dificuldades. Pai bendito, faz um transformar grandioso aqui no nosso meio, nós te clamamos no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém e amém, Jesus. Sentar-se, queridos. Quero pedir para você dar um abraço quem está aí do seu lado. E a gente está chegando ao final da nossa celebração.